Então, simbora. Eu coloquei o título como leitura eficaz, justamente porque eu acho que o título leitura dinâmica tem um pouco de preconceito já, né? Eu não estou vendo o chat mais, tá? Eu entrei aqui no celular, mas não vai dar para acompanhar, então qualquer coisa vocês falem no microfone. Mas eu mudei o nome justamente porque já tem esse preconceito em relação à leitura dinâmica, e porque também eles são sensacionalistas, não vou negar, e também porque eu não vou falar só dessas técnicas. Ao final dessa apresentação, eu vou fazer uma apresentaçãozinha sobre uma forma de ler artigo que eu acho mais eficaz, no caso, né? Pode não ser a certa, pode não ser a adequada, mas é a mais eficaz, que eu considero, pelo menos. Então, vamos lá. Primeiro, por que ler é tão difícil? O que vocês acham? Usar mecanismos de reconhecimento facial para cada letra, cara. Isso gasta muita energia. Eu acho que reconhecimento facial para cada letra? Dá sono, Briana? fui eu que falei, Lucas, Carol. Porque às vezes, tipo assim, Carol. você pega para ler, pelo menos eu geralmente pego o livro para ler de noite, meio que para acalmar a mente. E aí, é você pegar o livro, ler 2 páginas e dar sono. Tipo, é difícil ficar concentrado, sabe? Eu vou falar de algum desses problemas. O primeiro, a gente tem a explicação biológica, né? Dá para ver ali pela cara do macaquinho que ele está lendo um Lacan da vida. Não sei se vocês vão pegar essa piada, porque eu fiz para psicologia, né? Então, mas talvez alguém pegue. E dá para ver pela cara dele que ele entendeu tudo. Mas a explicação biológica é pela fóvea. A fóvea, não sei se vocês estão lembrados da aula de anatomia, é um ponto lá na córnea que é onde a gente enxerga com maior resolução, digamos assim. Então, quando você olha para um ponto, é aquele ponto que está na fóvea. Então, quando tem uma palavra, você olha para ela, aquela palavra vai estar na fóvea. E aí isso não ajuda, né? Porque há uma linha. Então, a fóvea é um pontinho bem pequenininho, que cabe, sei lá, 3 letras, talvez, dependendo do tamanho da palavra, que vai caber ali. Então, você tem que ficar saltando de palavra em palavra e formando grupos de letras, grupos de sílabas, que formam as palavras, e você vai saltando. E nesses saltos que você vai dando, você perde muito tempo. Querem fazer um exercício bacana? Põe o dedo na frente e tenta seguir com o olho o dedo. Façam isso. Não deixa eu fazendo aqui sozinho igual bobo, não. Se vocês perceberem, o olho faz um movimento contínuo, seguindo a ponta do dedo. Quando você tenta fazer isso sem o dedo, tenta fazer agora, você não consegue. Ele vai saltando. Então, esses saltos, eles gastam mais tempo para ser feito do que a fluidez do movimento. Então, isso já consome aí alguns milésimos de segundo na questão da velocidade da leitura, no caso. O segundo motivo de por que ler é tão difícil é que nós aprendemos a ler errado. Então, assim, a gente aprende, pelo menos a forma como eu aprendi, como eu vejo sendo ensinado, é isso aqui, o beabá. Então, você tem uma letra, outra letra, forma uma sílaba, e aí um conjunto de sílabas forma uma palavra. Então, você tem que ficar juntando isso a todo momento. Toda vez que você vê uma palavra, você não vê o significado da palavra, você vê um conjunto de letras que formam um conjunto de sílabas, que formam um conjunto de palavras. Então, assim, uma forma, eu não lembro onde que eu li sobre isso, uma forma de ensinar, talvez mais adequada, seria apresentar uma palavra junto com o que a palavra significa e fazer essa associação sem desmembrar a palavra. E assim, ok, isso é muito bonito na teoria, né, mas como é que você vai fazer isso para todas as palavras, né? Existem palavras que não existe uma imagem, um objeto para representar o significado. Então, tem um problema aí na questão da aprendizagem.
E por fim, os aspectos emocionais. Igual a Carol falou, a questão do sono. Isso acontece muito mesmo, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é por que eu quero ler isso, né? Então, assim, igual às vezes a Carol falou que ela pega o livro para ler à noite para descansar. Então, se ela pega o livro para ler para descansar, ela lê 2 páginas e sente sono, então o objetivo dela foi cumprido, né? Tipo assim, ela pegou o livro para relaxar ali e tal. Ela não pegou o livro para ler, para entender, para estudar. Então, o porquê que você está lendo o livro faz muita diferença nessa questão dos aspectos emocionais. E, por fim, os maus hábitos durante a leitura. E é interessante que os maus hábitos, a maioria deles estão relacionados com os problemas já mencionados anteriormente. Então, o primeiro é a questão da visão periférica, que a gente não usa muito. Eu já ouvi uma história, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, que eu já treinei e eu percebo um aumento na minha visão periférica, que o pessoal do exército americano, acho que aqueles SEALs, os caras têm uma visão que eles quase conseguem enxergar atrás deles. Eles treinam tanto a visão periférica dele, qualquer movimento que dá um pouco mais atrás, ele, assim, mais do lado, mais um pouco mais para trás, eles conseguem notar. Claro que não com a mesma resolução com que eles veem na frente, né, obviamente, por causa das limitações biológicas, mas eles já conseguem notar algum movimento ali. E isso também é bem fácil para ser notado, porque a nossa visão periférica para baixo, ela é maior do que para cima. Então, se você olhar para baixo, você tem uma percepção maior do campo atrás de você. Se vocês quiserem testar isso, é bem interessante. Então, a primeira questão é isso, que entra na técnica que o Vinícius citou no início, que eu vou falar um pouquinho mais para frente depois. O segundo mau hábito é a subvocalização, que tem a ver com o aprendizado. Então, igual eu falei, né? Quando você vê lá a palavra, igual tinha família, você não imagina na sua cabeça uma família. Você lê família, e aí você começa a subvocalizar o que você está lendo. É como se você estivesse lendo em voz alta na sua cabeça. E tem gente até que mexe a boca ou que realmente sussurra as palavras que está lendo. E isso é muito ineficaz para a leitura, porque o seu pensamento é muito mais rápido do que a sua voz. Então, se você está lendo utilizando a sua voz, mesmo que seja a voz interna, você também está atrasando o seu pensamento, porque o seu pensamento já quer ler tudo e quer pensar e tal, e aí o que acontece? Ele viaja, né? Começa a pensar em outras coisas, e aí entra o terceiro fator, que é a regressão. Mas tem que voltar lá atrás no texto para reler tudo de novo e ver o que você perdeu. E aí também entra a questão dos fatores emocionais, né? Às vezes você está lendo aquele texto chato pra caramba, aí você lê, não entende, volta, lê, volta, e fica nessa. Até acontecer um ato de sabotagem, né? Que o texto, você não aprende, mas ele vai ficando mais familiar. E aí isso te dá uma falsa sensação de aprendizado, e aí você passa para frente achando que entendeu, quando na verdade você só familiarizou com o texto. E agora, a gente vai fazer aqui um teste de velocidade de leitura, para saber aqui como estamos. Eu vou pôr um texto na tela, eu quero que todo mundo agora prepare um cronômetro, tá? E eu vou dar 1 minutinho de... Só aceitar aqui. Eu vou dar 1 minutinho para vocês lerem. O texto é bem curtinho, acho que tem 100 palavras. E depois vamos fazer o cálculo para ver a velocidade de quantas palavras por minuto a gente está lendo. Beleza? Então, na hora que eu falar valendo, vocês apertem aí o cronômetro, hein? 1, 2, 3, valendo.
Aí, deu um minutinho. Vocês fizeram? Faz essa continha. Conta pra gente quanto que deu. R$ 28, né, André? Multiplica, não, pega 113, divide por 28, multiplica por 60. Nogueira deu 29. Agora que eu tô vendo aqui o chat, a galera. Nogueira, você deu 233 palavras por minuto, lendo na velocidade mais rápida possível. Só que assim, tem uns vieses, mano. Tipo assim, eu já manjava o conteúdo do texto. Uhum. E eu fiquei lendo e escrevendo hoje o dia inteiro, então eu acho que, tipo assim, talvez eu tivesse treinado, tipo, com a habilidade mais afiada, assim. Tipo, alguém que vai, sei lá, tá bem alongado para realizar um exercício. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma que todo mundo vai ler em 500 palavras por minuto, e vocês vão entender o que está falando no texto. Vai ser um texto do mesmo tamanho, vai ser 113 palavras, o tema vai ser diferente, né, para tentar diminuir esse viés, apesar de ser um tema que a gente fala aqui, então todo mundo já é um pouco familiarizado, mas é um fator histórico, então talvez nem todo mundo conheça. Eu vou pedir para a Mari mandar um link no chat, e aí o que esse... É um videozinho do texto, e o que ele vai fazer é que ele vai tirar o pulo do seu olho. Você vai olhar em um ponto na tela, e quando você der play, as palavras vão passar, numa frequência de 500 palavras por minuto. E aí o vídeo dura cerca de 20 segundos. Mari, por favor, mande o link. Aí ela não mandou, eu vou ter que caçar lá no Scripts Operson. Mandou. Ela mandou. Mandou? Ah. Tá atrasado aqui pra mim. Pode assistir já? Pode? Eu tinha colocado ele aqui, mas eu descobri que quando tenta passar ele assim, não dá certo. Uau, tô adorando os efeitos especiais, né? Oi? Tô adorando os efeitos especiais do videozinho. Conseguiu entender tudo? Sim, aham. Todo mundo fez? E aí, Vinícius, leu 500 palavras por minuto? Li, mas tive que passar por um período de adaptação, assim, também. No começo foi meio... e aí depois foi... E qualquer coisa que vocês falavam aqui desconcentrava também. Aí tinha que voltar. Como é que habilita a velocidade 2x desse troço? Boa pergunta. Mas vocês encontram desse vídeo aí, mais ou menos, da mesma forma que eu fiz, em que ele vai aumentando a velocidade gradativamente. Começa 200 palavras, vai 300 e tal, aí ele chega numa velocidade, tipo assim, 2.000. Aí você quase não consegue, mas isso aí foi para mostrar que dá para fazer. Essa tecnologia, não sei se pode chamar assim, chama Spritz. Ela é paga, mas se você digitar Spritz na Apple Store, no Play Store, você consegue achar alguns aplicativos que utilizam isso, então você pode carregar um texto lá e colocar para rodar. Isso é muito bom quando você precisa ler um texto de última hora, então você joga lá e só dá aquela passada de olho. Claro que isso não ajuda tanto na questão da retenção, né, porque tudo requer uma prática,
Mas ainda assim vai dar para você ler o texto rapidinho. Então, beleza, eu falei aqui agora só dos problemas, né? E falei um pouquinho dessa alternativa aí para tentar aumentar a velocidade. Mas o que a gente faz, né, com todas essas informações? A primeira coisa que a gente tem que fazer é reaprender a ler, né? Reaprender a ler, tentando reaprender a ler de uma forma mais correta. Tentando eliminar esses problemas, esses vícios que acabaram virando hábitos. Então, o primeiro, igual eu falei para vocês no início da questão de mover o dedo, é isso. Tem lugar que fala para não ler com o dedo acompanhando, né, a linha. Só que essa técnica aqui, você tenta forçar o seu dedo aí mais rápido do que o que você consegue acompanhar. Um pouquinho mais rápido, para não te desmotivar, né? Então, você vai indo rápido, e isso vai aumentando sua velocidade de leitura, além de diminuir a quantidade de saltos que seu olho dá. Então, a movimentação do seu olho fica fluido, porque você está acompanhando o dedo, você não está acompanhando as palavras, as sílabas, e você vai movendo o dedo mais rápido. A questão de ler mais rápido também facilita, no caso da Carol, para não dormir. Porque quando você está lendo uma coisa mais devagar, aquela coisa começa a ficar monótona e vai te dando sono. Então, quando você acrescenta a velocidade, você também acrescenta a dificuldade. Mesmo que seja um tema que você já sabe, que seja uma história uma história romântica, né, algo que você está lendo por prazer, não para estudar, você, aumentando a velocidade, você aumenta a dificuldade de compreensão daquilo. E isso ajuda a não dormir. E aqui, a técnica que o Vinícius falou, eu não achei uma foto, né, das duas beiradas, a técnica mesmo, ela fala só para colocar dos dois lados, no caso seria a linha 1 e 3. Então, isso aqui seria uma forma de tentar ajudar a melhorar a sua visão periférica. Então, você vai estar lendo a linha, você começa ali, onde está ao invés de você começar nessa linha, lá em life, você olha lá onde está o número 1, e tenta pegar a palavra life com a visão periférica. E aí você vai até o 3 e tenta pegar a palavra that com a visão periférica. Não indo até o final da linha, nunca, nem até o início da linha, nem até o final da linha. E à medida que você vai ajudando, acostumando com isso, você vai diminuindo a distância da linha. O Vinícius falou que dá muito trabalho, né, ficar riscando o livro sempre e tal. Eu acho que quem fez isso foi o Tim Ferriss. Ele riscou o livro, né, acho que ele não inventou a técnica, mas eu vi ele falando dessa técnica. Mas uma coisa que você pode fazer é usar elásticos. Você pega duas gominhas e põe ela em volta do livro e vai lendo entre elas. Outra técnica que, para reduzir a subvocalização, é arrumar algum mantra ou ficar contando na cabeça. E aí você fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 enquanto você está lendo. E aí você pode questionar, Lucas, mas isso não vai atrapalhar a compreensão? A princípio, sim. Porque a gente tem essa questão de, eu só compreendo se eu estou subvocalizando, né, e tal, eu tenho que ler devagar para entender e tal. Mas, por exemplo, o texto que eu li de 500, o texto que eu mandei de 500 palavras por minuto, acho que a maioria de vocês conseguiu entender a ideia do texto. Mesmo que não completamente, mas conseguiu pegar. E, tipo assim, para uma pessoa que saiu mais ou menos de 200, 300 palavras por minuto para 500, num salto assim, é muita coisa. Então, assim, obviamente você vai falar, eu li 500 palavras por minuto, mas entendi pouca coisa. Entendeu pouca coisa porque ainda não tem o hábito. Então, assim, à medida que você vai fazendo essas técnicas e aumentando, no início vai ser... não vai entender muita coisa mesmo. É igual correr uma maratona. Se você começa a correr uma maratona, você quer correr ela de uma vez, você não vai conseguir. Então, você começa ali correndo 5 km, já vai cansar demais. Falar, mas eu corri 5 km, não vou aguentar correr uma maratona. Mas, se você vai 5 km, depois 6, depois 7, chega um dia que você pega a maratona inteira e sai correndo. E aí, para quem mexe a boca, uma boa técnica para parar a subvocalização também é morder o lápis. Que aí a sua boca fica travada ali. Eu não sei se isso é bom para questão ortodônticas, né? Mas para leitura
É uma boa técnica. E aí também a questão dos aspectos emocionais, né? Ter uma conversinha consigo mesmo, tentar definir por que você quer ler, tentar se motivar a ler. Se você não estiver motivado, tentar estabelecer alguma recompensa, né? Usar as técnicas que a gente ensina em outros masterminds de gestão de tempo, de hábitos, para tentar facilitar essa leitura, tornar essa leitura desejável. E por fim, agora, a parte de leitura eu acabei, né? Tem dúvidas, comentários? Lucas, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Com certeza. Manda brasa. Você sabe me dizer, por acaso, porque eu percebo que, por exemplo, se eu estou numa roda de conversa e a gente tem que ler um texto, a gente está estudando em grupo, por exemplo, eu percebo que se eu pedir para alguém ler, tipo, fazer leitura em voz alta, eu não consigo absorver da mesma forma se eu pegar o texto mesmo e eu mesma ler. Tem alguma explicação com base nisso? Ou você também nunca chegou a ouvir falar? Olha, eu não sei dizer exatamente. O que eu suponho que seja é porque quando você está ouvindo, meio que você usa mais da sua cognição para prestar atenção no texto. No texto, né, no caso, na leitura, né? Mas enquanto você está lendo, sua imaginação, sua cognição fica um pouco mais livre. Por isso que muitas vezes a gente lê e viaja, né? Então, quando você lê e você consegue imaginar aquilo, e aí a imaginação é uma coisa subjetiva, né? Vai de cada um. Eu acho que isso pode te agregar mais. Aí, no caso, é uma estratégia que talvez você conseguiu desenvolver para o texto lido, entendeu? Mas, assim, isso falando do que eu entendo, isso eu não li em nenhum lugar nem nada. Isso é o que eu penso raciocinando aqui. Beleza. Faz sentido? Faz super sentido. E a outra coisa, você falou sobre usar contando, né? Usar o dedo contando. Isso. Uhum. Eu tinha o hábito de pegar uma régua mesmo, porque às vezes eu pulava a linha e nem percebia. A régua serviria da mesma forma que um lápis ou não? Não, no caso, a régua pode te ajudar a evitar esses pulos de linha que acaba fazendo você voltar no texto de novo, né? Mas a régua, ela fica estática na linha do texto, né? Então, você continua pulando, o seu olho continua pulando. A ideia do lápis, do lápis ou do dedo, né? É você seguir o lápis ou o dedo. Você põe o dedo e olha para ele e vai tentando ler as palavras, num movimento fluido do olho, sem ficar pulando. Entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigadão. Nada. Eu também tenho uma coisa. Quando você falou, Lucas, da subvocalização, você até falou que tem gente que mexe os lábios, que fala sussurrando e tal. E o contrário, tipo, muitas vezes eu leio sem pensar no som da palavra, entendeu? Tipo assim, eu simplesmente bato o olho na palavra e leio. Eu acho que isso é mais rápido. Eu não penso no som dela, principalmente quando eu tô lendo em inglês, sabe? Tipo, quando a palavra é em inglês, eu meio que vejo como imagem. O que você tem a falar sobre isso? Tipo, você fez o teste do texto? Fiz, da velocidade de leitura? Estava com o cronômetro, né? Cronômetro. Eu tô sem celular. Provavelmente a sua velocidade seria maior do que a média que deu aqui, que foi entre 200 e 300, né? Porque esse realmente é um passo para aumentar a velocidade de leitura. E agora que você falou, que você mencionou essa questão de aprender inglês, de ler inglês dessa forma, eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, né? Porque a gente aprende inglês depois que a gente já sabe o significado das palavras. Então, a gente não aprende o inglês no beabá, né? A gente pega as palavras já inteiras. Então, talvez tenha alguma coisa a ver. Eu não sei com certeza, mas vale pesquisar. Gostei disso. Verdade. Obrigada, Lucas. Nada. E aí, mais? Então, simbora.
Agora eu vou falar um pouco aqui da questão do artigo científico. Isso aqui eu não achei em nenhum lugar, talvez exista. Se existir, eu ponho aqui a fonte, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que é uma forma que eu encontrei de ler o artigo de uma forma que faça sentido, porque assim, o artigo ele foi feito para todo mundo ler, né? Ele não foi feito para todo mundo estudar, digamos assim. Então, quando alguém pede para você estudar um artigo, é diferente de quando você pega um artigo e vai ler. Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer no artigo é a estrutura. A estrutura, a maioria dos artigos tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Por isso que existem normas, tipo a BNT, a APA, Vancouver. Então, a maioria dos artigos segue uma estrutura mais ou menos assim. Primeiro tem o resumo, a introdução, o método, resultados, discussão e conclusão. Às vezes, resultados e discussão vêm junto. Mas aí, o que tem em cada uma dessas partes, né? O resumo é um apanhado geral do estudo. Então, você vai ler ali, você já vai sacar o que o cara está querendo e o que ele encontrou. Pelo menos, né? É o que se espera de um resumo. Depois tem a introdução. A introdução, ela é feita para quem não entende muito daquele assunto, e aí tem um pouco de teoria, um pouco de história ali, falando para você ter o básico do básico do básico, para você entender o que ele fez ali, o que ele encontrou. Então, assim, se você já conhece bastante o assunto, ou se você vai ler muitos artigos do mesmo assunto, provavelmente a introdução vai ser bem parecida em todos eles. E aí também no finalzinho costuma ter o objetivo, ou às vezes o objetivo vem separado. Por fim, o método. O método, ele é os aspectos técnicos do estudo, de como ele foi realizado. Isso aqui é para você avaliar a questão se o estudo foi válido ou não, se a amostra foi grande ou não, se alguém quiser replicar o teste, o estudo, pode fazer de novo e tal, e aí espera-se que encontre os mesmos resultados, né? Então, a metodologia é basicamente isso, é para falar assim, olha, eu não fiz cagada, não tirei isso aqui da minha cabeça, tá? Eu fiz aqui, segui esse protocolo, usei tantas pessoas, procurei em tantos artigos, e foi em tantas bases de dados, então ele vai te dar a justificativa do porquê que aquilo ali é válido, digamos assim. Depois ele vai te apresentar os resultados. Os resultados é o dado cru. Ele só vai apresentar aqui, ó, encontrei o número 15. Só. Ele não vai falar o que significa, ele vai te dar o resultado. E aí, por exemplo, sei lá, ele vai falar, ó, a maioria da população mede entre 1,60 e 1,70, sei lá. E aí você fala, tá, né, e aí, o que eu faço? O resultado é só o dado. Aí tem a discussão. A discussão já apresenta a interpretação dos resultados. Então, o que aquele 15 que ele encontrou significa? Aí ele pega aquele resultado e fala, olha, eu encontrei esse resultado, mas teve um outro estudo aqui que encontrou esse outro resultado por causa disso ou por causa daquilo. Hipotetizo que seja isso ou não e tal. E por aí vai. Então, aqui ele já vai apresentar a visão dele, a interpretação dos resultados e tudo mais. E ela pode estar junto, né? Às vezes em resultados de discussão. E por fim, a conclusão. A conclusão, ele vai falar se o objetivo foi alcançado ou não. Ele vai falar, às vezes, vai apresentar justificativas, né? Por que talvez o resultado dele não seja válido. Então, por exemplo, ele vai chegar e falar, minha amostra foi muito pequena, então pode ser que isso seja diferente de uma amostra grande, ou minha amostra foi só com brasileiro, essa pesquisa precisa ser realizada em outros lugares para saber se tem diferença cultural ou não. E apresenta os possíveis próximos passos, né? Então, agora que eu sei esse resultado, o que eu vou fazer a partir daqui? Basicamente isso. E aí, né, tendo isso em mente, qual que é a ordem de leitura que eu sugiro, né? Primeiro, você lê o resumo, para você ter aquele apanhado. Você lê a conclusão, para você saber o que ele chegou, né, se ele conseguiu o objetivo ou não. Depois você lê a discussão e a introdução. Por quê? Porque você vai pegar o resumo, no resumo já vai ter ali um pouquinho da introdução e da metodologia. A conclusão serve para te dar uma guia, porque sabendo o resultado que ele achou, você vai
para a discussão com um olhar mais crítico. Você pode olhar e falar assim, olha, ele falou que achou aquilo, mas esse resultado aqui, eu não sei se ele interpretou certo. E a introdução está por último, porque é só caso você precise. Às vezes você já está ciente do tema, você não precisa daquele arcabouço teórico que vai vir na introdução. O professor já apresentou na sala de aula, por exemplo, e aí você pula a introdução, porque ela já vai falar mais do mesmo. Então, assim, se você põe ela por último, só para ver se tem alguma coisa nova ou não. Lembrando que isso aqui é uma forma de ler o artigo mais rápido, quando você precisa ler muitos artigos e precisa entender a maioria deles para alguma prova, alguma coisa assim. E não falando, por exemplo, em uma disciplina de estatística que vai focar mais na metodologia do estudo do que nos resultados e na discussão do estudo, né? Teve um professor que ele deu uma aula que... Ele deu uma disciplina, na verdade, que o trabalho era você encontrar artigos e aí pegava a metodologia e ele falava por que aquele estudo não era válido. Eu falo assim porque a maioria dos estudos realmente não... Assim, tinha alguma coisa errada na metodologia lá, de acordo com esse professor. E é isso, para aula de leitura. O Viana falou que em epidemiologia eles nem querem saber de metodologia. Não, tipo, a professora de epidemia, ela não estava nem aí para os resultados. Ela... Os resultados, Não parece se o valor de P foi significativo ou não. Foi um desastre a matéria. Pois é. E aí, vocês acham que isso faz sentido, enquanto eu abro aqui a de memorização? Mano, eu boto fé demais. Ou tipo isso assim, que você falou aí é a conclusão. Pode falar, Alex. Não, pode falar você. Não, eu só ia falar que eu fiz isso, usei esse artifício de ler a conclusão primeiro esses dias, e aí eu tive um trabalho para fazer de saúde do trabalhador, que eu tinha, tipo assim, 24 horas para fazer. Aí eu fiz uma pesquisa, achei 8 artigos, li a conclusão deles, e daí, pela conclusão, eu consegui montar o texto, montar o trabalho. Então, tipo, te economiza muito tempo, e você consegue organizar muito melhor o que você quer falar, né, o que você quer mostrar no seu trabalho. Então, é uma coisa que ajuda muito. Eu já li umas orientações falando até, tipo assim, sobre o procedimento de escrita também ser do final ao começo. Assim. Porque, sei lá, existem vantagens na estruturação do aprendizado, na estruturação do texto, e na leitura, tipo assim, lá no Jardim Pesquisa, ainda vai rolar um encontro específico sobre leituras de artigo científico, com certeza vou levar muita coisa de hoje. Mas tem que ser dinâmico, cara. Você não pode ler o negócio igual, tipo, um livro de aventura que você vai, tipo, do início, meio e fim da história, sabe? As informações que o artigo te apresenta, elas não são igualmente úteis, linearmente úteis, sabe? Não necessariamente você vai precisar de tudo que tá ali e você tem que ser pragmático, assim, nesse sentido. Exatamente. E ele tem essa ordem por causa disso, né, cara? Essa padronização aí, eles são tão enjoados com a padronização por causa disso. Porque se cada um colocasse o método lá onde quisesse, como é que você ia saber que parte que te interessa ali do artigo, né? Você ia ter que ler o artigo sempre. Então, essa divisão, muitas vezes é chata, né, pra gente que tá fazendo, realmente é um saco. Mas para a leitura, tem uma razão de ser, né? Tem um motivo ali por trás disso. Mais comentários? Então, bora lá para técnicas de memorização. Essa aqui, cara, vai ser bem básica. Eu não vou fazer como o Gingold, porque o Gingold, ele dava um show. O cara memorizava o poema, tal, pedia para todo mundo falar o nome, memorizava o nome de todo mundo, assim, na hora. Não tenho essa capacidade, pelo menos ainda não. Então, bora lá. Primeiro, né, um pouquinho de história. O primeiro contato que eu tive com técnicas de memorização, alguma coisa assim, foi quando eu estava no ensino médio, que o colégio que eu estudava trocou de metodologia de ensino. E aí um cara, esse carinha...
Não, deixa. Esse carinha, ele chama Pierre-Louis Piazzi, ele é belo-horizontino, inclusive. Ele era, né? Infelizmente ele faleceu tem pouco tempo, deve ter 1 ou 2 anos. E aí ele deu uma palestra para a gente, e nessa palestra ele falou uma placa de carro, e como que ele tinha feito para memorizar a placa. E a placa era DRG 2486. E aí ele falou que viu na cabeça dele um dragão, né, que seria representado pelas letras DRG, e do lado do dragão um polvo, não, o dragão usava dois relógios, e do lado do dragão um polvo com 6 meias, alguma coisa assim, ou um polvo de meia, e aí ele explicou, né, que o dragão seria o DRG, ele estava com 2 relógios para desmunhecar, e aí, para quem não sabe, isso eu acho que é muito velho, né, que o número do, meio homofóbico também, mas consideremos, o número do viado no jogo do bicho é o 24, e aí e o polvo 86, né? O polvo tem 8 tentáculos e estava de meia. E aí eu não esqueci mais essa placa, e não tem utilidade nenhuma, não sei para contar essa história. E já tem, sei lá, quantos anos que tem isso aí, tem mais de 10 anos. E aí ele falou um número de telefone também, o número de telefone eu não lembro não. Mas enfim, essa foi um pouquinho da história, e a maioria dos cursos que eu via, falava muito de número, sempre relacionando com número. Igual, essa teve 3 letrinhas, mas também foi número. E aí eu queria perguntar para vocês, né, o que o cérebro grava? Se o cérebro grava imagem, se o cérebro grava palavra, se o cérebro grava número, o que vocês acham? Sinapses, né, mano? Eu sou da ideia de que o cérebro grava relações mesmo também, assim. A gente nunca grava algo pronto, assim. Grava que te impacta, grava relações. Grava associação, não sei. Pelo exemplo que você deu aí. E realmente, quando eu associo as coisas, eu gravo melhor. Tipo, palácio de memórias, talvez. Exatamente. O cérebro, ele grava conexões. Então, assim, tudo que você precisa gravar, você precisa de linkar essa coisa com alguma outra coisa antes. Nem que seja um sentimento, igual o que alguém falou aí da questão do impacto, né? Então, assim, por isso que coisas muito idiotas, ou às vezes ofensivas, grudam muito fácil, porque aquilo te choca de alguma forma, ou pro bem ou pro mal. E aí você fica com aquilo na cabeça por causa disso. Então, aqui tem a definição, né, do mnemônico, que são os recursos utilizados para melhorar a memória. Então, por exemplo, o curso que eu usava, que eu falei com vocês, que a maioria dos cursos usa número, eles davam uma letra para cada número, e aí depois você formava palavras com essas letras. Então, por exemplo, o número 1 poderia ser a palavra tio, ou dia. O número 2 pode ser Noé. Número 3, mãe. Número 4, rei. Número 5, leão. Lembrando para não colocar outra sílaba, né? Porque aí outra sílaba seria outro número. Então, por exemplo, o número 41 seria rato, que usaria o R e o T. E por aí vai. Então, primeiro você teria que fazer essas associações entre a letra e o número, para depois você conseguir concatenar isso com as imagens que você vai formar na sua cabeça. Então, por exemplo, aqui está meu número de telefone, aí eu passei ele para letras, PFF, NCC, BBL, e formei essa palavra. Pão fofo na cueca é bobalhão. Bem idiota, né? Eu não sei se vocês vão lembrar disso, talvez vocês lembrem da frase, mas não do número, porque a conexão da letra com o número
não é tão óbvia para nós, teria que fazer a conexão antes, igual eu lembro que no curso ele falava, tipo assim, o T é o 1 porque só tem uma perna, e o N é o 2 porque tem duas pernas. E aí aqui eu achei na internet o 3 como M, né, mas no curso que eu usava, não, acho que o 3 era o M mesmo, aí o 4 aqui é o R, né, o curso que eu usava era o C, que aí falava que o cão tem 4 patas, e eu gravei também só por isso, mas eu não achei nenhum outro lugar que era assim, então eu pus essa. O rato tem 4 patas também. E aí, para ajudar vocês a visualizarem essa imagem, caso não tenham conseguido, né, eu fiz essa imagem aqui do Quão Fofo é Bobalhão na Cueca. Quão Fofo na Cueca é Bobalhão, né, eu errei meu número aí. E é isso. Eu queria perguntar se vocês lembram quantas horas marcava o relógio lá atrás no menininho. Alguém lembra? Eu nem prestei atenção no relógio. Eu vi que tinha ele ali. Ninguém prestou atenção? Eu falaria 3, mas chutando mesmo. Eu vou voltar lá, ó. E aí? Quantas horas? Eu tô até com medo de falar, mas acho que 10 e 14. Então beleza. Agora vamos ver aqui. É porque o curso que eu fazia, ele pedia para a gente olhar o horário pedia para olhar o horário, e depois ele fazia uma pergunta, que não era a hora. Era qual era a inscrição dos números. Se era alguns tracinhos, o número, ou os números romanos. O Nogueira já falou que não lembra. É o último daqui. O último. Com números romanos. Números romanos? Eu tenho que trocar isso aqui, cara. Isso aqui ficou muito óbvio. Mas assim, normalmente não lembra. Normalmente você olha a hora e depois você não sabe dizer qual letra é mesmo, tendo olhado para o relógio. Eu tentei reproduzir esse exercício do curso aqui no slide, mas Mari falou que facilitou, porque eu acabei de voltar, mas eu tô testando ainda. Quando eu apresentei no GEDAP, eu fiz diferente, e não deu certo também, não. Aí aqui eu resolvi fazer diferente. Diz a Bri que a Nath acabou com a brincadeira. Ô, Bri, você sabia a hora aí? Você lembrava? Você sabia que era em romanos? Eu chutei que era 5 horas, o negócio era 10 e 15, não tinha nada a ver com 5 horas. Tá, essa aí nem a hora tá sabendo, eu não vai saber se era romano ou não. Mas então, aí, problemas, né? Números. Eu sou da psicologia, vocês são da medicina. Ok, tem números de vez em quando, né? Mas para que a gente vai querer ficar decorando número, né? Para ir num show de talentos e decorar número de cartão de crédito dos outros? No máximo decorar o CPF, olha lá, né? E aí eu peguei e falei assim, velho, eu vou caçar outro método, porque todos os métodos que eu pesquisei falava de número. O professor falou de número, o outro curso que eu achei falou de número, eu procurei outros cursos, falava de número. Aí foi aí que eu achei... vocês sabem quem que é esse cara? Ele ficou famoso há um tempo atrás aí. O Nogueira deve saber. Nossa, não sei não. Isso aí, cara, é o Giordano Bruno. Eu falei que ele ficou famoso por causa do menino do Acre lá, que tinha uma estátua do cara. No quarto dele, né? Eu lembro. Dessa estátua aí, na real. Mas aí eu achei esse negócio, cara, o Giordano Memory System. Um cara chamado Kozarenko, cara russo, que escreveu sobre isso. Eu não achei, eu achei, tipo assim, 2 livros do cara em inglês, depois achei um site em russo, mas aí eu falei assim, velho, esse aqui não vai ser de número. Aí, adivinha, era de número. Mas, enfim, aí eu pulei lá pro final e vi que o que acontece era a questão das associações. Começava com número, porque é uma coisa mais fácil de ficar treinando no dia a dia, mas
o princípio desse GMS que eles falam era de você fazer imagens em sua cabeça com aquilo que você quer memorizar, e você colocava uma imagem atravessando a outra, sempre atravessando a outra, não coloca uma em cima da outra, não. Então, por exemplo, você tem garrafa, lápis, martelo. Então, você põe imagem na garrafa e imagina o lápis atravessando a garrafa. Aí você tem o lápis e imagina o martelo atravessando o lápis. Sempre na ordem, né? O segundo que atravessa o primeiro. Que aí você lembra também na ordem. Você não lembra só dos itens, como lembra também a ordem dos itens. E aí aqui eu fiz um exercício, né, no GEDAP do ano passado. Eu fiz um exercício em que todo mundo saiu sabendo esses 15 itens aqui. Eu fiz vários slides com imagens representativas de cada um dos itens. Isso aqui é porque uma professora, ela fazia uma prova oral, perguntando coisas desses testes. Então, esses testes, além de ser muitos, todos eles são divididos em 4 grupos, se eu não me engano. Então, ela às vezes perguntava, quais testes são de tal grupo? Então, tinha que saber, e aí eu fiz o mnemônico com eles, e eu acho que todo mundo saiu, pelo menos na hora ali, saiu sabendo bem. E aí, entra nas brincadeirinhas de escola, né? Aposto que todo mundo lembra pelo menos uma fórmula de física por causa de alguma frase besta que o professor falava, né? Essa aqui é da fórmula da tensão, que é V igual a RI. A fórmula é tão fácil que quem vê ri. Então, é uma forma de lembrar, né? Não tem, nesse caso, não tem um aspecto de imagem, mas tem um texto, né? Quem vê ri. Uma coisa engraçada. E fica na cabeça. Aqui, a Isabela falou que está com saudade de quem vê ri. Essa aqui é uma PV igual a NRT. Essa aqui é muito engraçada, porque ela tem duas formas de decorar, né? Meu professor falava que existe a forma santa e a forma profana. Eu acho que a santa ninguém lembraria se não fosse pela profana, né? Então, a profana é a puta véia não rejeita tarado. Essa aqui é a mais idiota, né? Mais engraçada, então a que acaba ficando. E aí, lembrando que tem essa profana, você lembra que tem a santa, né? Que é por você eu nunca rezei tanto. Às vezes você vai fazer uma apresentação, tá com vergonha de pôr a profana, você põe só a santa. Eu nunca tinha ouvido a santa, gente. Acho que o professor nem decorou essa. Olha aí, tá vendo? Efetividade. Eu também. Agora você já conhece duas, tá vendo? A Ana falou que por você nunca ralei tanto. Essa não é tão santa assim, né? Mas também é menos profana que a profana. Essa forma, eu nem sei mais. Isso é pressão, né? Volume, temperatura, sei lá, coisa assim. Eu só lembro da frase, tá vendo? O significado já nem sei. E também outra coisa que muita gente usa são sons. Tem um colega meu que uma vez ele foi para uma prova e, para quem não conhece, os acordes todas as notas, né, elas podem ser representadas pelas letras de A a G. Então, quando você vai fazer uma prova, normalmente tem as questões de A a E ou A a D. Então, você consegue montar alguma melodia usando as notas. Então, esse rapaz, ele fez uma prova, pegou o gabarito, transformou o gabarito numa melodia, saiu cantarolando aquilo para poder lembrar depois o que ele tinha marcado. Assim, doideira, né? Eu não conseguiria fazer isso. Eu toco violão, mas eu não tenho essa capacidade auditiva para assoviar um dó, por exemplo. Mas aí, no caso, ele tinha e conseguiu usar essa técnica. Aí, ó, a Lídia também cantava o gabarito. Só que, Lídia, você cantava o gabarito usando as notas ou ficava só cantando as letrinhas? Ou era só cantando as letrinhas mesmo, fazer uma melodia com elas na minha cabeça. Mas aí é uma forma também de transformar uma coisa isolada em alguma coisa que tem um significado, né? Seria mais ou menos a questão dos números, né? Os números são muito abstratos, você não capta nada de um número, né? Mas você capta de alguma palavra. Você não consegue transformar um número em uma imagem na sua cabeça.
Igual alguém te fala um número de telefone, se isso significasse alguma coisa, você logo viria aquela imagem na sua mente e você conseguiria lembrar do telefone, mas não vem. Então, se alguém fala um número de telefone, você transforma ele para texto e forma uma imagem na sua cabeça, você já consegue lembrar. Depois é só fazer a conversão contrária. E aí, entra no que acho que a Ana mencionou, que é o Palácio da Memória. O Palácio da Memória, né, ele é apresentado como uma coisa assim, meu Deus, que coisa de outro mundo e tal, mas é a coisa mais simples do mundo, porque meio que ele parte do pressuposto que você conhece bem a sua casa, né? Tipo assim, você está na sua casa todo dia, você guarda as suas coisas, né? Espera-se que guarde as suas coisas, você sabe onde que está cada coisa. Então, quando você precisa de lembrar de qualquer coisa, da mesma forma que você guarda um livro e depois você lembra que você guardou aquele livro naquele lugar, você faria mais ou menos isso com o que você quer lembrar. Então, por exemplo, você começa desde a porta da sua casa. Pode ser sua casa, pode ser a casa dos seus pais, algum lugar que você conheça bem. Não vai pegar o prédio da Fafiche, né, que você não vai encontrar nada. Mas você entra, logo já põe a primeira coisa que você quer lembrar na porta da sua casa. Querem fazer um teste bacana? Pega baralho. Eu treinava muito isso com baralho. Porque é impressionante, às vezes você olha, sei lá, 10 cartas de baralho e você não consegue lembrar delas. Mas pega as 10 cartas e começa a tentar atribuir algum símbolo para elas, porque, assim, as cartas, elas têm símbolos, né? Ouros, coração, espadas, paus, eles já são símbolos. Então, são coisas que são mais fáceis de serem transformadas em alguma coisa. Então, sei lá, o as de espada, você já imagina uma espada pendurada, por exemplo. E vai colocando isso à medida que você vai caminhando pela sua casa. Então, tem ali, você põe uma espada pendurada na porta, aí na maçaneta. Quanto mais coisas você tiver para decorar, mais coisas você vai adicionando. Então, por exemplo, se for pouca coisa, se for, sei lá, 5 coisas, sua casa tem 5 cômodos, você põe cada coisa em um cômodo. Agora, se for 10 coisas, sua casa tem 5 cômodos, aí você já começa a pôr na porta, aí você põe na maçaneta, põe num armário, põe na parede, e vai dividindo esses locais, mas sempre caminhando na mesma ordem. Porque não adianta você colocar uma coisa que está no início da lista na cozinha, numa vez, e na outra vez que você usar, você coloca a cozinha para ir no final. Você vai acabar fazendo uma bagunça danada. E essa é a técnica final da memorização. Não tem showzinho igual o Gingold faz, sinto muito. É isso, galera. Aí, quase 1 hora. Foi muito bom isso. Eu real usava essa questão que você falou para decorar os livros cranianos. Tipo, você decorava o número e pensava, o 11 parece 2 brinquinhos. Então, é um acessório. Exatamente. Eu fiz isso também. Teve coisa nova, Nogueira. Eu vou digitar aqui. Spritz, tem um Rzinho. Aí joga Spritz lá no Play Store que consegue achar. Beleza, galera. Valeu por atrasarem um pouquinho o encontro aí e ficar. Mas é isso. Isso, mano. Obrigado por Mais tudo, comentários. Bacana, Lucas. Foi Uma técnica elucidador. legal, que foi basicamente o que você falou também, né? É ficar assim, repetindo a mesma palavra. Então, você faz uma frasezinha sonora que não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, quando eu vou, eu precisava decorar as manifestações da síndrome nefrótica. Eu ficava, gente, tipo, como que eu vou decorar essas coisas? E aí eu formei uma frasezinha com uma palavra que seja com as sílabas iniciais das manifestações. Então eu formei assim, votaquiepa. É assim, muito nada a ver, mas, gente, eu fiquei repetindo isso 1000 vezes e agora, assim, é muito fácil, assim, no segundo eu lembro votaquiepa e lembro de todas as manifestações. Isso aí, vocês vão lembrar também, é usado no reficofage, né? É uma palavra que não existe,
Mas Exatamente. faz algum sentido na nossa cabeça e A gente Mari conhece falando bastante. aqui. Pois é. É, e Cara, você vai E, mil vezes, né? Você falar uma vez, fala, não, nunca vou decorar isso. Mas se repetir várias vezes, assim, alguns dias, fazer uma repetição espaçada ali rapidinho, você decora muito bem. eu tinha amigos do ensino médio que a gente era bem essa vibe mesmo, de tentar ficar criando frases, né? Aí, uma vez para gravar os íons de inox fixo, aí a gente fez um A, 2A, A lá, André, Gustavo e Zé não aceitam comer linguiça brasileira frita, algo do tipo. E, tipo assim, a frase não faz o menor sentido, mas Eu lembro daquela distribuição dos elétrons lá, era SPDF. Eu demorei para decorar, e aí o único jeito que eu decorei foi, né, eu lembro até hoje, faz, sei lá, 10 anos que eu não estudei esse negócio. É Super Poder dos Frangos. Meu Deus. Não, mas quando eu fui decorar também a tabela de eletronegatividade, eu fiz, tipo, uma frase que era quase um texto, assim. Não lembro mais, mas não fazia nenhum sentido. Era, tipo, começava com batata, com frango, vira farofa, era uns negócios assim, sabe? E funciona. é engraçado das frases sem sentido, porque ela pode não ter sentido, mas ela tem que ter alguma cadência, né? Ou ela tem que rimar, ou ela tem que formar alguma coisa engraçada, tipo assim, dar um duplo sentido, porque senão não faz sentido também, né? Eu posso falar uma série de palavras aleatórias aqui e ninguém vai lembrar. Tem que ter alguma coisa a mais, né? A questão da conexão. Então, assim, quanto mais conexão, mais fácil de lembrar. Essa é a Realmente, quanto mais premissa lápis básica. for, é mais fácil de decorar. Tipo, o hipoglosso, gente, o nervo 12 hipoglosso é péssimo. Porque você tem que lembrar que 12 é o dia das crianças, e eu decorei assim, e crianças hipoglós. Aí, por isso que o hipoglosso é o 12, porque dia 12 é o dia das crianças. Ô, Bri, hipoglosso é o que sobra. Tipo, todos têm alguma coisa que faz sentido, menos o hipoglosso. Ele sobra. É o que sobrou. Bom, eu acho que fazia Glosso muito é uma sentido. sílaba que não existe, velho. Glosso, língua. Mas, na real, tipo assim, a gente tem aquele do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Aí, tipo assim, 1, olfatório, 2, neocular, 3, ocumotor, 4, troclear. Aí os Cara, eu lembrei que era eu acho que trigêmeo, eram 3 a dos crianças nervos- mais uns gêmeos, aí dava 5. Gente, A eu dos- decorei muito mal. a dos nervos cranianos, eu acho que são os que eu mais já ouvi história diferente, cara. Quando eu contei isso lá no GDAP também, o tanto de coisa que surgiu. E eu tinha feito a minha, tipo assim, se eu soubesse que tinha tantas opções assim. Olha lá, o Mari já mandou mais uma. Boa, Mari. Eu nem lembro a minha. Eu sei que a do hipoglosso era porque era X e I, né? O 12. Então, tipo assim, X e o 2 parecia um H, né? Então, hipo, e aí o X, glosso, hipoglosso. Tipo isso. Era mais ou menos a associação que eu fazia. Ó, Bri, tá contando sua vida. Gente, não, é que, tipo, eu achei que eu nunca ia decorar os nervos cranianos. Aí uma monitora foi e começou a fazer umas associações que ela falou assim, então, gente, não é pra vocês darem risada da minha cara, mas eu vou falar umas coisas aqui e vocês vão decorar assim. E eu real decorei, gente. Eu fiquei tão apavorada que eu nem lembro. Sério, eu nunca soube o Dia das Crianças antes de decorar que 12 era o hipoglosso, sabe? E é legal que aí serviu de duas coisas ao mesmo tempo, né, velho? Agora você lembra o Dia das Crianças e o Exato. hipoglosso. Gente, a Mari já fez a propaganda aqui, né? Continuando a propaganda. Muitos mnemônicos no Insta do GD. Dá pra fazer um apanhado dos nervos cranianos. Aí não tem desculpa para não saber. Palácio da Memória, gente. Já temos isso. O quê, Peri? É que eu acho que o nome é Sketch, que é um site só de Palácio da Memória.
Só que ele é pago e eu tô em busca dele hackeado. Sketch Micro, o sketch de farmácia, muito bom, muito bom. Eu vou ver se eu lembro, Bri. Tinha... É disso que você tá falando? Que tem de micro, de farmácia, de... Isso aí mesmo. Deixa eu Tem lembrar. uma explicação muito Muito boa. bom. Já. E no pronto, final mas- eles formam uma imagem. Aí você consegue imprimir a imagem e aí, tipo, cada coisa naquela doido. imagem significa tipo assim, sobre treponema pálido. Aí, tipo, é uma imagem, eu lembro que era uma imagem de um casal, enfim. E aí tinha um metrô passando, acho que era do treponema, né? Que era pra lembrar do metronidazol, algo do tipo. Muito bacana. Depois vocês procurem. É tipo isso mesmo, assim. É que eu já vi umas pessoas usando e eu fico assim, eu preciso disso, gente. Tem Manda o tem nome pro lá Anki também, pra quem no gosta. grupo. Tem, tipo, tem os Qual? baralhos do sketch no Anki já, pra quem gosta. De graça, graça? só baixar na internet. Uau, vou procurar então. Trabalhamos com links aqui. Eu mando lá no grupo do Gedan. Eu mando o link lá no grupo do Gedan. Vamos saber. Uau, maravilhoso, obrigada. Né? Manda esse nome do sketch lá também, Bri. Dependendo, a gente dá uma fuçada aí nos confins da internet. Né? Gostei, eu vou Tem no mandar. Pirate Bay, tem no Pirate Bay. No Pirate Bay, foi no Pirate Bay Pois que é, conseguiram, que minha turma Pirate Bay pegar. deve ter. Bom, mas é isso aí então, pessoal. Acho que a gente pode encerrar para não passar muito horário. Agradecer É ao isso, cliente de galera. novo pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Deu mais ou menos 1 hora, tá ótimo. Sempre que você participar,